Vamos voltar lá. Pensei que eu tinha colocado, não coloquei não. Ainda bem que tu me avisaste a tempo. Basicamente, quando a gente fala então da antropologia, a gente está estudando a importância dela para o estudo dessas civilizações, né? Teve um ponto de partida aí a partir dessa influência do imperialismo, justamente para se revelar a análise feita no estudo desses povos, dos colonos, para que se entendesse a origem deles, os hábitos, os costumes, as tradições. E em um outro ponto também, a gente tem o estudo da antropologia para se entender os movimentos revolucionários em face dessas iniciativas dos colonizadores. Isso é muito importante ter esse embate. Eu estou fazendo essa repetição justamente porque houve aí a gravação a partir de agora. E a antropologia jurídica, então, com relação ao enfoque no direito, a gente vai falar que a gente tem não meramente uma teoria, né? Mas uma abordagem, digamos assim. Porque é muito, muito importante mencionar o ver que ela traz para os nossos estudos, o seu ver, o seu parecer é importante no estudo do direito, né? Porque, veja, se eu for estudar uma norma e não for entender o porquê da aplicabilidade dela, as origens históricas possíveis que podem estar relacionadas a ela, não vai me favorecer. E quando, na verdade, eu entendo, vai me beneficiar no entendimento, na aplicação dessa norma. Quando eu estou tratando, por exemplo, de regras específicas que dizem respeito aos índios, entender o porquê de determinada delimitação territorial, o porquê do respeito à cultura, o entendimento lá com relação a supostos infanticídios ocorridos em tribos por conta do entendimento cultural deles. Então, tudo isso é importante para o estudo da norma. Aí a gente consegue entender o parâmetro do grau de importância da antropologia jurídica. Então, ela não é só uma teoria, mas, na verdade, é uma forma de abordarmos o estudo do direito para que a gente entenda a norma, consequentemente, da melhor forma. Então, ela vai nos propiciar essa melhor técnica, né? Para que a gente consiga apreender todos os contextos ali importantes que dizem respeito ao caso concreto. Isso é muito importante. Então, eu tenho que sempre considerar esses elementos trazidos pela antropologia. O José mencionou o etnocentrismo. Eu vou sempre observar a descrição dos dados ali qualificados como jurídico, para que eu entenda a minha prática e as representações a serem feitas. Então, eu vou sempre que observar as articulações que eu vou ter que tratar, para que eu tenha ali um entendimento daquela construção do funcionamento geral de determinada sociedade. A antropologia, então, vai procurar entender o ordenamento cultural humano de forma geral, para que a gente, para que a gente entenda e se refira de forma mais benéfica ao domínio do direito. Então, eu vou sempre ter esse ordenamento cultural humano como meu objetivo principal, para que eu tenha, conseguintemente, um maior domínio jurídico. Então, eu vou entender, vou fazer comparações entre sistemas jurídicos de todas as sociedades, entender como elas foram chegar até ali, né? Como elas chegaram até ali, o uso de tradições, de hábitos que influenciaram na construção de determinada norma, enfim, vou observar muitos pontos. Aí a importância da nossa antropologia jurídica.
Então, esse aqui a gente repetiu aqui em cima. Então, esse autor aqui, ele vai nos indicar 3 proposições com relação aos que antropólogos estariam de acordo. A gente vai falar que em toda a sociedade existiria um corpo de categorias culturais, de regras ou códigos que definem os direitos e deveres legais entre os homens. Então, toda a sociedade tem o quê? Uma forma de se organizar, ditames especificados, onde, até mesmo se a gente for pegar um exemplo banal aqui, mas que a priori parece banal, mas na prática não é. Em determinados países tem um hábito, uma forma de se cumprimentar, que aqui no Brasil não tem, e aqui você tem outra que lá não tem. Então, se você já chega no Oriente Médio, uma mulher pegando e abraçando um homem em determinados lugares, ela vai ser rechaçada socialmente. E aqui já é uma situação diferenciada. E formas, palavras, hábitos à mesa que se diferenciam entre as culturas. E, ao mesmo tempo, em toda a sociedade, eu vou ter o quê? Disputa de conflitos, né? Quando eu tenho o surgimento de regras que são rompidas. É justamente isso, entender todo o ordenamento e a razão de ser deles, de todas essas sociedades, para que eu possa comparar e relacionar a norma, para que eu possa ter um melhor entendimento. Essa é a questão. Então, em toda a sociedade existiriam meios institucionalizados por meio do quais os conflitos são resolvidos. Eu vou ter regras jurídicas que são redefinidas, reafirmadas. Eu vou ter, independente de críticas ali direcionadas, eu vou sempre ter uma vocação totalizante que se atribui à abordagem antropológica. Eu vou ter sempre que analisar como, digamos, como um juiz analisa. Por mais que eu tenha ali críticas voltadas para determinado hábito, costume de determinada cultura, eu vou ter que entender a razão dela. Bora pegar um exemplo aqui. Quando a gente falava lá de uma sociedade, a sociedade espartana, quando a gente viu a história do direito. Veja, um hábito de jogar o bebê do penhasco se ele nascesse com determinado, entre aspas, deficiência, que eles chamavam de defeito. Nasceu corcunda, nasceu, enfim, tivesse determinada deficiência física, mental, então era excluído da sociedade, né? Já era morto. Então, por quê? Vamos entender a razão disso, né? E não só dar ouvidos às críticas. Para a gente parece uma atitude grotesca, mas para aquela sociedade, aquela cultura, aquela tradição não é. A sociedade espartana se baseava em quê? Basicamente, o objetivo primordial é o quê? Guerras. Então, como que eu ia ter homens, mulheres que não fossem, digamos, né, ao ver deles, bons o suficiente fisicamente, enfim, para que pudessem lidar com a realidade de guerras, de conflitos constantes. É tudo uma compreensão antropológica para que a gente possa entender determinadas regras de trato social, cultural, de tradições, a ética e a moral daquela sociedade para que a gente entenda essas práticas. Aí a gente fala justamente por isso que, independente de críticas, a antropologia vai fazer e vai tentar compreender essas práticas. Agora é importante falar também que a gente tem esse olhar, quando eu falei que a sociologia, a filosofia, elas não são disciplinas jurídicas, né, estritamente. Mas eu falo da antropologia também nesse rol, com esse enfoque ético e dogmático. Por quê? Porque eu vou sempre ter ali que fazer uma análise,
uma investigação que eu vou ter como objetivo, como objeto direto ali da minha investigação, o direito, para fazer com que eu consiga relacionar com os conceitos antropológicos, sociológicos, filosóficos, menciona aqui o autor, até psicológicos, né? Históricos, para que eu entenda, aqui ele menciona também a ciência política, para que eu entenda o direito. Então, eu sempre vou ter esse quê de desconfiança dogmático, eu sempre vou procurar buscar essas afirmações que muitas vezes não são efêmeras, tem essas críticas. Eu vou sempre ter que manter esse meu grau de incerteza para que eu tenha essa investigação intelectual necessária para entender o meu ordenamento jurídico pátrio. Ou seja, eu vou entender todas essas sociedades, tradições, culturas para que eu entenda, né, os ordenamentos jurídicos. Essa é a questão que o autor quer chegar ao afirmar isso. Então, não é que eu tenha disciplinas que são específicas do fenômeno jurídico, mas a preocupação dela também vai ganhar espaço nesse âmbito, justamente porque eu vou ter esse enfoque investigativo, reflexivo, para que eu entenda a norma, entendeu? Para que eu consiga indagar, refutar o elemento normativo, o ordenamento jurídico em si. Então, eu vou sempre comportar determinados pressupostos, limites, eu vou distinguir sempre essa minha análise, né, empírica de observar e de pesquisar. Eu vou sempre ter um nível analítico, uma análise sempre reflexiva necessária. E aí eu me remeto muito à questão da filosofia, né, nesse âmbito. Eu vou sempre ter que ter essa diferenciação, que eu vou precisar dessa análise zetética, justamente por não ser uma disciplina específica jurídica, mas o que é esse elemento? É justamente um observar, uma análise feita, uma investigação a ser feita a partir da antropologia para que eu entenda o direito. Tá? Então, a antropologia jurídica, ela vai sempre trazer esse quê? De questionamento crítico, para que eu tenha sempre sendo feita essa análise entre o direito e o Estado. Eu vou sempre ter amplamente um questionamento trazido a partir da figura da antropologia jurídica. Todos os meus valores, conceitos ocidentais vão estar em xeque, vão estar em debate, vão estar em tela. Eu sempre vou ter que fazer uma análise global, sistemática, para que eu entenda isso. Então, aqui é importante que a sociologia jurídica, por exemplo, a filosofia, assim como a antropologia jurídica, a gente tem essa perspectiva dessa regulamentação jurídica a partir de um ponto de partida que é a crítica, né? Para que eu entenda essa observação dos juristas, os doutrinadores e seus posicionamentos majoritários e minoritários, para que eu faça uma análise, para que eu tenha uma segurança jurídica maior, para que eu não adentre sempre no senso comum jurídico, para que eu sempre faça uma análise elaborada, complexa, para que a norma seja sempre favorecida, beneficiada ao ser aplicada. Tudo isso vai envolver a análise do direito, para que o ordenamento jurídico seja entendido, compreendido, aplicado sempre da melhor forma. Gente, são 8:10. Vamos fazer só uma questão, jogo rápido aqui. Escreva lá
conceitue e diga a importância da antropologia jurídica. Interrogação. É importante que vocês também tenham esses apontamentos no caderno. Respondam, gente. Deixa lá no teu caderno que é importante para o teu estudo, tá? Pelo menos eu estou supondo que vocês estão fazendo. Professora, repita a pergunta, por favor. Conceitue e diga a importância da antropologia jurídica. Gente, quem é esse nome aqui para eu anotar na chamada? Esse DCK, BUK, um monte de letra. É o Diogo, será? Não sei de quem é o nome. Mas vamos lá, gente. Vamos Professora, não sei Oi. de quem é. Não sei de quem é o nome, mas era só para lhe avisar que o Pedro Henrique tá sem áudio, por isso que ele não respondeu aí na coisa da chamada. E a Raina... O Leudemir está presente aí, professor? Não, ainda não estava, Leudemir. Tá bom, Rosane, obrigada. Consegui entrar logo no início. Não sei Tá com a internet muito fraca. eu anotei o nome do Pedro Henrique. Pedro Henrique, professora, eu tô aqui, tô presente. Professora, Falta anotar o teu nome. Oi. você pode repetir a pergunta de novo? Não. Conceitue e diga a importância da antropologia jurídica. Obrigado. Se alguém souber de quem é esse nome aí, me avise, porque senão vai ganhar falta. Cadê a pessoa? Manuela, ainda não tinha falado o teu nome.
Bruna, deve aparecer toda a tua tela aqui na área de trabalho. Fez um breve resumo aí. É importante que eu entenda que ela é um dos ramos, né, das ciências sociais, que ela vai estudar o ser humano, a origem dele, de maneira abrangente. Daí entra também o desdobramento jurídico, por meio desses estudos sobre características físicas, cultura, linguagem, construção do ser humano. O antropólogo ele sempre vai buscar determinar, com base nesses grupos sociais específicos, como se formaram os seres humanos a ponto de se tornarem o que são hoje em suas comunidades. Por isso foi importante a gente ter feito aquela introdução na nossa aula passada. Então, a gente vai ver aí, sempre que a gente vai traduzir, vai ser o estudo o quê? Do ser humano, do seu aspecto mais amplo possível. A antropologia vai se estudar. Já pode pelo próprio nome, né? Antropo vem de homem, né? Vem de origem grega também. Logia é razão, né? A ciência em si, então vai se basear no estudo do homem. E a gente vai estudar ele de forma mais ampla possível. E a antropologia vai buscar compreender o ser humano, né? Como ele se formou, como ele se tornou o que ele é. Então, o antropólogo ele vai buscar as raízes do ser humano, estabelecendo a sua história, buscando estudar a sua história, compreender as suas origens, né? Todas as formas, todos os desdobramentos dos âmbitos possíveis, de maneira física, biológica, social, cultural, a sua linguística. Então, vai depender como a gente vai estudar a antropologia, né? A antropologia, a vertente a ser estudada, nós vamos valorizar aqui o estudo voltado para o âmbito jurídico. Mas, basicamente, ela visa estudar, né, e compreender como os povos viveram, os seres humanos se formaram, como a cultura humana ela se desenvolveu. Então, a fim de observar e traçar teorias sobre essa constituição cultural dos indivíduos, né, daquela sociedade. Então, basicamente, a gente vai tratar disso. Voltando sempre para o lado, né, do nosso direito. E mais alguém quer ler algum conceito? Estou esperando. Professora, a senhora está me ouvindo bem? Ou está baixo? Não entendi. Professora, a senhora está me ouvindo? Não entendi. Tô? Está me ouvindo? Tô. Sim. Mais ou menos, a antropologia é a ciência que estuda os costumes, crenças e hábitos humanos. Ou seja, os antropólogos estudam as diversidades culturais dos povos. É importante para entender melhor o desenvolvimento do homem e da sua ciência, e assim entender melhor como se desenvolveu posteriormente nas grandes civilizações, o direito e o poder do Estado. Tá bom? Tá bom. Mais alguém? Professora, Pode eu falar. ia falar que a antropologia, ela de fato, ela estuda o homem, né? Ela vai buscar compreender as ações sociais, esse convívio social, porque a nossa Constituição, ela sempre busca, né? Ela se baseia no que acontece nas sociedades para depois criar aquela norma. Se eu não me engano, em História do Direito, a gente falou sobre isso, que é sempre bom a gente entender aquela sociedade, entender aqueles costumes, porque o que em um lugar pode ser normal, em outro pode ser distinto, né?
Então, essa antropologia, além dela estudar a ciência do homem, ela vai trazer o conhecimento dele como um centro de tudo. Vai buscar ter uma finalidade melhor, compreendendo de fato o que essa pessoa ou a ação dela é num convívio social. E ela se torna bastante importante judicialmente, porque a gente precisa conhecer antes de fazer qualquer coisa, qualquer ação, né? E para ter um bom desenvolvimento e uma boa aplicabilidade da norma. Porque se a gente não entender, não vai ter como aplicar a norma da forma certa. E o direito e o Estado nunca é fácil de lidar. A gente precisa realmente compreender ambos. Muito bem. Então, gente, a antropologia vai analisar esse pluralismo jurídico, né? A gente vai falar dessa pluralidade de grupos sociais, de pluralidade de sistemas jurídicos múltiplos, consequentemente. A gente vai falar dessas relações entre colaboração, coexistência, competição, a negação existente nesses grupos sociais. A gente vai falar dessas teorias que tendem a lidar com a tendência do Estado, né, de se apresentar como fonte principal exclusiva do direito e do plano metodológico. Então, a gente vai mencionar esse estudo da evolução das sociedades, com essa reconstrução histórica no campo da ciência, essa análise desse etnocentrismo, né, de como tira o homem do egoísmo e arrogância para que ele lide com as demais culturas, a aceitação, né, das culturas, da diversidade das mesmas. A gente vai olhar essa natureza biológica que muitas vezes se impõe como critérios, né, separatistas entre os povos. Então, nós vamos falar justamente de como é essencial, né, a gente falar demonstrando essa diversidade cultural, a análise das sociedades, para que a gente entenda o objetivo da antropologia jurídica. Gente, tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? Eu queria me despedir de vocês agora, porque eu preciso pelo menos de alguns minutinhos aí para a gravação da aula ainda quando nós finalizamos. Tanto nesse segundo momento de movimentos revolucionários, a gente vai tratar de diferenciar esse pluralismo, essa diversidade jurídica, né, os conceitos, esse aspecto plural, num caráter universal. A gente vai falar das sociedades, né, definindo a diferença entre as regras que comandam os grupos que se relacionam e as suas relações internas. As sociedades ocidentais, o Estado como monopolizador, né, do direito, então, negando esse pluralismo. A gente vai falar do auxílio, dessa definição, que a gente compara os sistemas jurídicos, nos conduzindo à análise geral dos mesmos, para que a gente entenda o nosso próprio ordenamento jurídico. Então, antropologia jurídica é um estudo do homem, né, para fins didáticos, com esse enfoque jurídico para fenômenos pertencentes ao campo do direito. Então, é uma qualificação para os fenômenos, né, para as diversas sociedades, são obrigatórios, passíveis de sanção. A gente vai estudar a expressão que possui essa separação ocidental entre observar o fenômeno jurídico e os outros fenômenos, para que a gente possa entender o nosso. Então, a antropologia jurídica vai nos beneficiar, nos favorecer a isto. Se mais alguém quer falar, pode falar agora, por favor, a sua resposta da atividade.